Exclusivo, insider, chantagem, briga judicial e milhões em jogo no clã dos Bassi. Uma disputa envolvendo Luiz Bassi Filho e um investidor com laços familiares com o famoso clã da Bolsa traz acusações de informações privilegiadas, chantagem, perdas milionárias e trocas de mensagens que já chegaram à CVM. Salve pessoal, sejam todos muito bem-vindos ao Quebrando Padrões. Meu nome é Urias Silva, não fazemos recomendações de compra ou venda de nenhum ativo listado em bolsa. Para vocês que estão chegando agora, muito obrigado pela sua participação e confiança. Para os amigos que já fazem parte do canal, muito obrigado pela participação. Galera, sem muita enrolação, vamos tratar sobre esse assunto aqui que fala sobre IRB. Luiz Bassi Filho esteve fora do combate. Nos últimos meses, o maior investidor individual da Bolsa de Valores precisou se concentrar em vencer um câncer de pele. A última sessão de radioterapia aconteceu na quinta-feira, 30 de novembro. Mas a de Bassi continuará nos próximos dias, embora ele saia da área de saúde para o campo jurídico. Desde 18 de outubro deste ano, Bassi e sua filha Louise são acusados por Maurício Ferrettini de uma recomendação de investimento em ações da resseguradora IRB, que causou uma perda a ele de 15,9 milhões. O Neofeed teve acesso a uma série de documentos de mensagens e notificações extrajudiciais dessa história que envolve o investidor que é referência no chamado Buy and Hold, com um patrimônio total estimado em 4 bilhões. E Ferrettini, filho de um grande amigo de Bassi e que, por isso, criou laços afetivos e de confiança. Na hora que envolve dinheiro é que se percebe de fato a afetividade e a confiança. Em abril de 2021, Ferrettini procurou Bassi em busca de uma indicação de investimento com 21 milhões disponíveis. Ferrettini queria sugestões para seguir a cartilha dos dividendos de Bassi e garantir uma renda passiva mensal de aproximadamente 150 mil. Ao questionar Bassi sobre a divisão desse dinheiro, Ferrettini teria ouvido que o melhor seria colocar em IRB, uma resseguradora que estava passando por um processo de transformação após a gestora Esquadra questionar uma série de inconsistências no balanço da companhia. Bassi teria pedido um voto de confiança e recomendado a Ferrettini que entrasse em contato com João Malta, o assessor de investimento da Boa Vista, responsável pela alocação. Em 15 de abril de 2021, Ferrettini dá a ordem para Malta comprar 15,9 milhões a preço de mercado de IRB3. O montante investido por Ferrettini é uma ação equivalente a pouco mais de 80% do patrimônio dele naquele momento. Com mais de 10 milhões, ele é considerado um investidor profissional, ou seja, aquele que assina um termo de confirmação da Comissão de Valores Imobiliários, CVM, que tem amplo conhecimento da estrutura do mercado de capitais e capacidade de tomar as próprias decisões. Pessoal, vamos só entender um pouco isso aqui. Esse termo é que praticamente todos assinam. A diferença é a seguinte: todos mentem, isso é um fato. Todo mundo que abre uma conta em uma corretora, ele vai informar se ele tem conhecimento ou não. Todo mundo já passou por esse processo, quem é investidor de bolsa. E todos mentem, todos falam que tem experiência, que tem conhecimento. A questão aqui é o seguinte: como ele tem um grande volume de capital para ser aplicado, aí a CVM já entra com alguns questionamentos. Dentro da via de regra da CVM, 10 milhões... o cara é classificado como um investidor profissional. É muita grana para estar gerindo. Já na via de regra de quem conduz o mercado, que é a Anbima, é a Anbima que define quem é profissional ou não, quem pode fazer recomendação ou não, isso depende da Anbima, que foi um órgão criado, uma associação criada pela maioria dos bancos, onde praticamente todos os bancos e corretoras respondem à Anbima. Então, se alguém tiver que vender um CDB, um LCI, recomendar uma ação, tem que ir lá na Anbima, verificar qual a certificação que essa pessoa tem que ter, fazer a prova, passando, aí sim essa pessoa está habilitada a poder fazer a venda ou recomendação de produtos imobiliários. Então aqui existe um detalhe que a gente tem que ficar atento. O fato do cara ter, de repente o cara herdou do pai, o cara trabalhou e conquistou ali os milhões dele, não significa que ele tem conhecimento técnico da área de operações em bolsa de valores. Não significa que ele conhece de fundamentos, de análise grafista, de micro, macroeconomia. Significa que ele tem um montante do dinheiro
e aí a CVM aplica ali umas provas. Uns questionamentos, na verdade. Se o cara vai responder com sinceridade ou não, aí já é outra questão. Então, nesse quesito de recomendar, para você fazer recomendação de compra ou venda de ativos, você tem que ter uma certificação da Anbima. Mas seguir os passos de Bassi era uma atitude corriqueira para Ferrettini. Ele utilizava a Elite Corretora para comprar e vender ações. E quando Bassi transferiu seu patrimônio para a Boa Vista, sugeriu que Ferrettini fizesse o mesmo. Eu confiava cegamente nele, disse a pessoas próximas que relataram ao Newsfeed. Em 15 de abril de 2021, a ação do IRB estava sendo negociada a R$ 187,50. Para efeito de comparação, todos os valores nessa reportagem estão atualizados com o resultado do grupamento de ações da companhia na proporção de 30:1. O papel já acumulava uma desvalorização de quase 25% somente naquele ano. Ferrettini entendeu que a estratégia era para longo prazo, mas no início de 2022, quando a ação caiu para menos de R$ 100, ele passou a questionar o assessor João Malta e Bassi sobre o desempenho da companhia. Em 28 de junho de 2022, em troca de mensagens, Bassi disse para ele ficar tranquilo que a empresa ainda estava em processo de ajuste e que ele mesmo estava comprando mais ações. Bassi detém 1,24 milhão de ações da IRB em carteira, o que equivale a 1,5% do total emitido pela resseguradora. Mas a ação continuou em queda e Ferrettini entrou em desespero. Passou a acionar de forma insistente tanto Malta como Bassi, cobrando uma solução. Em mensagem de WhatsApp que o Newsfeed teve acesso, de 26 de outubro de 2022, Malta disse para Ferrettini: sim, realmente é uma situação muito difícil. Eu não sei o que dizer. Fico chateado por não ter me intrometido, porque geralmente não deixo um cliente comprar um papel só. Pessoal, isso aqui é uma situação que compromete esse vínculo, né? Já que essa conversa é de WhatsApp, já que tem esse bate-papo aqui, dá-se a entender que o Malta não interferiu por ser uma ligação ali entre ele e o Bassi, não quis optar, né? Não quis palpitar. No dia dessa mensagem, o valor em carteira das ações da IRB de Ferrettini era de 1,75 milhão. Para quem colocou pouco mais de 15 milhões. Pessoas próximas a Ferrettini disseram ao Newsfeed que Bassi o recebeu na sede da Boa Vista no começo de 2023 e que teria dito a ele que o coloquei em uma situação bem complicada. Naquele momento eles teriam acertado uma espécie de devolução do dinheiro, embora no mercado de renda variável não existe garantias de ganhos nem proteção contra perdas. Como não seria possível fazer uma transação com a compra das ações de IRB, como não seria possível fazer uma transação com a compra das ações de IRB de posse de Ferrettini, a proposta de Bassi era de um empréstimo de mútuo. Ferrettini preferia uma doação, mesmo tendo de pagar o imposto sobre o valor recebido. Em 15 de março deste ano, Bassi teria enviado uma mensagem para que ele vendesse as ações de IRB, com o fechamento naquele pregão aos R$ 20,79. Ferrettini recebeu 1,54 milhão. Os papéis da resseguradora na sua carteira viraram pó. Desde o dia em que vendeu as ações, o IRB acumula valorização de mais de 140%. No dia 28 de março deste ano, Bassi assinou um contrato de empréstimo financeiro no valor de 5,9 milhões. Oferecido em garantia desse crédito, Ferrettini colocou um apartamento duplex no bairro paulistano do Jardim Paulista. Pessoal, aqui já entra uma situação complicada, né? Porque se de fato tem uma confiança aqui, essa situação é complicada, porque fazer um empréstimo e aí colocar o seu imóvel como garantia, e se esse empréstimo aqui fosse uma forma de compensar as percas, vamos dizer assim, cara, estaria dando um tiro no pé. Estaria novamente cometendo o mesmo erro em confiar. Nas últimas semanas, o imóvel dado como garantia se tornou um novo ponto de tensão na controversa relação de Bassi e Ferrettini. O apartamento foi alienado e a garantia não foi substituída no contrato. Neste momento, Bassi pede o pagamento do valor em dinheiro acrescido da inflação até outubro, pouco mais de 6 milhões. Aquela velha história, né? Ninguém quer perder. Por meio de uma notificação extrajudicial, Ferrettini afirma ter sofrido prejuízos
irreparáveis com a desvalorização do papel e cobra uma devolução do dinheiro investido, atualizado, acrescido de honorários advocatícios no montante total de R$ 25.778.088,99. Em réplica desse documento, o clã Bassi alega estar sendo alvo de chantagem ao condicionar o depósito dos valores descabidos sob pena de exposição pública da família. Nesse momento, documento extrajudicial que o Neofeed teve acesso, Ferrentini disse que tomou a decisão de investir em IRB por recomendação de Bassi, que era próximo do então CEO da resseguradora, Antônio Cássio dos Santos, e de Luiz, que teria informações privilegiadas da empresa por ser do conselho fiscal da companhia. O clã Bassi sempre almejou, mas nunca conseguiu uma cadeira em qualquer conselho da resseguradora. Em 2022, Luiz tentou uma vaga no conselho de administração e não alcançou os votos necessários. Em outubro deste ano, ela tentou novamente, mas sem sucesso. O eleito para a cadeira do conselho independente foi Antônio Cássio, o ex-CEO. No IRB, Luiz foi escolhida em julho de 2022 como parte do Comitê de Auditoria Estatutária, que tem a função de auxiliar o Conselho de Administração nas funções de auditoria e fiscalização. No documento com o pedido de indenização aos Bassi, Ferrentini também questiona a participação da Boa Vista Assessoria de Investimentos, que seria o veículo utilizado para executar todas as recomendações feitas por Luiz Bassi. Plugado ao BTG Pactual, o escritório atende a mais de 5 mil clientes, somando 5 bilhões em patrimônios assessorado, com um time de 28 profissionais. O agente autônomo tem como sócio responsável André Luiz de Oliveira e não é restrito ao círculo de indicações dos Bassis. Em agosto deste ano, Luiz adquiriu uma participação minoritária no negócio. Bom, pessoal, cada um tira as conclusões que quiser, mas eu fico achando difícil o pessoal não bater um papo, não conversar, não falar alguma coisa, seja de intenção ou não, mas tipo, no final de semana ali, vão sair, vão para um jantar e acaba comentando uma coisa ou outra, né? História da família. O caso chama atenção tanto por Ferrentini ser considerado um investidor profissional, como por ter laços afetivos com a família Bassi. Essa questão do investidor profissional foi o que eu já comentei com você. Ele é filho do economista e jornalista Nelo Ferrentini, falecido em 2016, que foi diretor do Diário Popular e abriu o primeiro espaço para Bassi escrever na imprensa sobre o mercado de ações. Embora se conhecessem da Ordem dos Economistas do Brasil, entidade criada em janeiro de 1935, na Faculdade de Ciências Econômicas de São Paulo, Nelo e Bassi estreitaram a amizade após a publicação desse texto no jornal em abril de 1971. A repercussão foi tão boa que Nelo convidou a escrever textos semanais. Escreveu Bassi na página 56 do seu livro, Rei dos Dividendos. Bassi continuou escrevendo e se tornou editor quando o diário decidiu criar um caderno de mercado de capitais. Durante o pregão, ele ficava entre a bolsa e as corretoras de valores e no fim do dia complementava a jornada no fechamento do jornal diário. Bom, pessoal, apesar desse drama que eu estou trazendo aqui para vocês, isso aqui pelo menos é uma notícia bacana que a gente consegue entender um pouco também da história aqui da nossa bolsa e como que começou essa questão de investidores, estudiosos, amantes da bolsa brasileira comentando e falando sobre o mercado de capitais em redes, né? Como a gente pode ver, ele começou no jornal e de lá para cá a coisa veio expandindo e hoje todo mundo fala da bolsa de valores. Ao longo desses mais de 40 anos, as famílias se tornaram próximas. Pessoas ligadas a elas contaram ao Neofeed que havia carinho nessa relação, participação em eventos como festas de aniversários e casamentos e liberdade para telefonemas e trocas de mensagens no WhatsApp. Na terça-feira, 21 de novembro, Ferrentini protocolou na CVM um documento pedindo apuração sobre o caso pelas supostas infrações administrativas cometidas por Luiz Bassi Filho, Luiz Bassi e João Sarmento Pimentel Malta, por meio da corretora Boa Vista Investimentos, especialmente diante de comportamentos considerados antiéticos. Em um dos trechos, ele diz que Luiz Bassi, João Malta e Luiz Bassi, por meio da corretora Boa Vista Investimentos,
Em tese, caso tenham se utilizado de informações privilegiadas e sigilosas para obtenção de vantagem com as ações da IRB Brasil, podem ter praticado, além da manipulação de mercado e do inside trading, também o ato ilegal de front run, que também é meio que similar ali ao inside trading, é utilizar de informações privilegiadas. Nesse caso aqui, galera, se de fato o Luiz Barsi falou para ele, ó, compra a mercado, então o Luiz Barsi sabia que ia entrar tipo 15 milhões em compra, e isso muda tudo no mercado, isso faz cotação explodir. E aí fica uma situação complicada, né, gente? Tem que aguardar aqui os órgãos analisarem e julgarem essa situação. Além da CVM, esse mesmo documento foi entregue para o Ministério Público Federal em 22 de novembro. É bom frisar que Luiz Barsi Filho responde a um processo administrativo na CVM para apurar as responsabilidades pelo uso de informações privilegiadas da Unipar Carbocloro, antes da divulgação do fato relevante de junho de 2021. Isso aqui eu não sabia, tá, galera? Ó. Então, esse aqui, pelo visto, passa a ser o segundo processo do Luiz Barsi Filho junto ali à CVM. Procurado Maurício Ferrentini não se manifestou até o fechamento da reportagem. Ao Newfit, a assessoria de Barsi encaminhou a seguinte nota, que está na íntegra. Em relação aos vossos questionamentos, Luiz Barsi Filho esclarece que Barsi é notoriamente conhecido no mercado financeiro como um dos maiores e mais antigos investidores pessoa física da Bolsa de Valores brasileira, B3SA, Brasil Bolsa Balcão, com vasta experiência no mercado de investimentos, em especial em negócios de longo prazo, reconhecido por sua competência e idoneidade, sempre consciente de que o mercado de valores imobiliários é um mercado de renda oscilável, portanto sujeito a diversas variáveis da ordem econômica, políticas, sociais, endêmicas, dentre outros múltiplos fatores. Barsi não possui vínculos societários com a Boa Vista Investimentos, escritório de agentes autônomos de investimentos. Barsi é um cliente da Boa Vista, como qualquer outro. Luiz Barsi Filho não administra carteiras de terceiros, a não ser a sua própria, e não atua como assessor de investimentos. Fica uma dúvida, né? Porque o cara sendo cliente, eu acho que o pessoal do Boa Vista vai sim querer bater um papo com ele, né? Nos corredores, enfim, se bate ou não, aqui é o que eles estão falando. E essa questão de assessor de investimento, se ele por um acaso bateu um papo com o cara, se ele comentou e falou, cara, eu acho a IRB legal, tal, talvez isso seja visto como uma recomendação. Pelo nível que ele é, pelo profissional de investimento que ele é, se ele sentou ali numa conversa particular com esse rapaz e aí falou bem, achou interessante, possa ser que isso seja interpretado como uma assessoria. Isso aí é só a justiça que vai definir. Mas essa é a nossa mera opinião sobre essa situação, que fica também um alerta para todos, né? Barsi já divulgou diversas vezes sua crença no potencial reestabelecimento do IRB, informando que manterá sua participação relevante por acreditar ser um investimento de longo prazo. Conhecido no mercado como Buy and Hold, o posicionamento de Barsi é público, conforme amplamente vinculado pela mídia nacional. Todas as informações vinculadas sobre Barsi em diversas entrevistas são fornecidas com base em seu conhecimento e experiência profissional no mercado de ações, nunca com o intuito de prometer resultados específicos ou fazer declarações enganosas para induzir qualquer investidor, incluindo Maurício Ferrentini, a tomar decisões financeiras. As pessoas se espelham em Barsi, tal como se espelham em qualquer investidor de tamanha notoriedade, e ninguém pode ser punido por ser modelo de um sucesso notório. Maurício Ferrentini é um investidor profissional. Como é sabido, investidores profissionais gozam de certos direitos e obrigações. Investidores profissionais têm acesso a uma gama mais ampla de produtos e investimentos no mercado financeiro. Cada investidor profissional é responsável por suas próprias decisões. É importante destacar que essa classificação como investidor profissional tem o propósito de reconhecer a experiência e capacidade financeira dos investidores e, consequentemente, permitir que eles tenham maior flexibilidade no mercado de capitais, assim como maiores autorresponsabilidades.
Importante frisar que, como o próprio Ferrentini aduziu, havia entre ele e Bassi um vínculo afetivo oriundo de suas famílias. O próprio Bassi já revelou em sua autobiografia a amizade com o pai de Ferrentini, já falecido. Vale destacar que Louise atua como membro do Comitê de Assessoramento do Conselho do IRB, Comitê de Auditoria, empossada em julho de 2022. Ou seja, um ano depois que Bassi investiu na companhia. É complicado, é uma situação que a gente tem que tomar total cuidado, principalmente aqui fica o aprendizado para a galera que adora idolatrar. Ah, porque o Bassi falou que vai comprar IRB, que vai comprar isso, que acredita. Ele tem grana suficiente para suportar uma perca. Ele tem, como foi mostrado aqui, algo em torno de 4 bilhões em seu patrimônio. Se por um acaso tomar um prejuízo de 1 bilhão, ele tem 3 bilhões ainda. E aí, no caso aqui, como perante a matéria, a gente pode ver que o cara aplicou 15,9 milhões e saiu com 1,54 milhão. A situação é difícil. Se para esse camarada que teve 15 bilhões para colocar em jogo tá difícil, imagina para o trabalhador que conta ali com o seu salário mínimo ou um pouquinho a mais e sobra uma grana e resolve vir para a bolsa confiando porque viu um vídeo, porque viu uma matéria, porque fulano está investindo, porque fulano acredita. O fato de fulano acreditar, o fato de fulano estar convicto e certo, não significa que é o certo para você fazer isso. É como eu sempre falo, temos que esticar a mão onde o braço alcança. O ativo pode ser excelente como for, mas às vezes as pessoas que pequenos investidores não têm condições, não é viável porque não pode suportar os desafios que esse ativo vai trazer antes de chegar ali no horizonte, né? Antes de chegar na beira da praia, vamos dizer assim. Então fica aqui o aprendizado para ter cautela, para ter calma, para simplesmente não sair seguindo. Como a gente já vê em própria OIBR3, todo mundo aí segue a galera do YouTube, né? Foram desenhado diversas situações, feito diversas promessas aqui na rede social, de viagens, de sorteio de ações, enfim. E acabou que a galera está aí hoje no prejuízo ou aguardando. Só mais uma vez eu repito, fica o aprendizado. Cuidado com quem vocês seguem em redes sociais. Meus amigos, para você que nos acompanhou até aqui, meu muito obrigado por sua participação. Curte, comenta e compartilha e até a próxima.